Aqui estamos com o nosso descritor 27, que é efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais, tá? Radicais é a questão, né, da nossa raiz quadrada, tá? O descritor 27, ele vai utilizar expressões, tá bom? Ele vai utilizar as expressões e dentro dessas expressões, nós vamos usar os radicais, ó, expressões com radicais não exatos. Lembrar que a maioria deles são não exatos, tá? Como pode ter, né, a gente vai frisar muito a questão dos não exatos, certo? Resolvendo os radicais com aproximações, como no caso dos números irracionais. Ou seja, eles não são quadrados perfeitos, tá? É os números que pertencem ao conjunto dos irracionais, tá? Que é os radicais, tá bom? E aqui também nós temos aqui que dentro dele, né, que a gente já trabalhou, colocar, localizar ele uma reta numérica, tá? Que vocês olham também sempre para a primeira casa decimal, que já te dá a localização aproximada de onde é esse um determinado número que ele vai se referir. E ele está dentro do conjunto dos números reais, tá? Ele é os irracionais que são raízes não exatas, certo? Aqui nós vamos ver aqui uma questão. Essa questão é o seguinte, observe o cubo, tá aqui o cubo, e ele já calculou aqui para a gente a raiz quadrada de 3, né? Que é um número não exato, que é 1,3, ou seja, a questão já denominou, tá? A medida da diagonal deste cubo é aproximadamente. Nós temos uma regrazinha, né, uma formulazinha para calcular a diagonal do cubo, tá? Nós temos aqui, vai ser 7,07 na letra A, 8,65 na letra B, 9,25 na letra C e 25,5 na letra D, né? E vamos ver, né? Essa aqui é a fórmula que eu estou aqui falando para vocês, tá? A fórmula da diagonal do cubo é D de diagonal, que é igual a raiz quadrada de 3 vezes aresta ao quadrado, tá? Esse 3, essa raiz de 3, ele já colocou aqui na questão, tá? É 1,7 por aproximação, a questão já deu, tá bom? Aí vamos ver o que a gente vai fazer. D é igual. Raiz quadrada, tá aqui, repete, de quem? De 3 vezes. Quem é a aresta? Vamos ver aqui, ver quem é a aresta. A aresta do cubo que ele deu na questão é 5. Então, 5 ao quadrado, certo? Então, vou para a próxima linha que diz D é igual a raiz quadrada, vai colocar aqui. Esse quadrado com a raiz quadrada, ele elimina, ou seja, o 5 vai ficar fora da raiz, tá? Tira ele da raiz, então vou ficar só com raiz quadrada de 3 vezes 5. Então, quem é a raiz quadrada de 3? 1,73, não esqueçam, tá? Então, que a questão já deu. Então, eu coloco D é igual a 1,73 vezes 5, que D é igual a 8,65, tá bom? É só qual foi a alternativa, então foi a letra B, tá? É a melhor, a representação da nossa solução aí, tá? Letra B, tá? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim, Mauro efetuou a operação indicada abaixo. 2 vezes raiz de 2 mais a raiz de 3. Aqui nessa questão ele já não deu, tá bom? Ele já não deu o valor das raízes. Então, a gente vai ter que procurar ela aproximadamente, que é uma raiz não exata, tá? De quem? Raiz não exata de 2 e a raiz não exata de 3, tá? O resultado que Mauro encontrou foi aproximadamente 3,1, 4,5, 5,1 ou 6,2. Vamos ver aqui, né? Eu coloquei aqui, ó, 2, né, que eu vou colocar, né, a minha questão 2, raiz quadrada de 2, né, que é a raiz não exata, que é só recordando aqui, raiz de 2 aqui, ó, raiz de 2, eu calculo assim, ó, quem é a menor raiz exata?
Ah, professora, você está falando que a não exata, sim, mas eu tenho que lembrar das exatas para ajudar eu a achar as não exatas, tá? A gente não vai deixar as exatas de mão, ela que vai nos ajudar. Então, a menor raiz exata de menor que 2 é 1. E a maior raiz exata, maior que 2, exata, é 4, tá? Então, a minha raiz... Então, quem é a raiz de 1? 1. Quem é a raiz de 4? 2. Então, o número que eu estou procurando, que é a raiz aproximada de 2, ela vai estar entre o número 1 e 2. Por isso que eu coloquei 1,4, porque 1,4 vezes 1,4, ela dá aproximadamente, tá bom? Ela dá aproximadamente 2, tá bom? Vocês façam aí, né? Que ela dá aproximadamente 2. Como foi que eu procurei? Dessa forma aqui, tá bom? Então, como que eu vou procurar a raiz quadrada de 3? A mesma coisa. Quem é a raiz de 3 aqui, ó? Sempre eu vou falar das exatas, a mesma coisinha. Quem é a raiz quadrada de menor que 3 exata? 1. Maior que 3 exata? 4, tá? 4. Quem é a raiz de cada um desses aqui? A raiz de 1, 1. A raiz de 4, 2. Então, a minha raiz quadrada aqui do número 3 está entre 1 e 2. E eu coloquei que é 1,7, porque eu multipliquei 1,7 vezes 1,7 deu aproximadamente 3. Aproximadamente bem perto mesmo, viu, gente? Lembra disso, tá? 1,7 vezes 1,7, isso aqui é para tirar a prova, tá? É como se fosse a prova dos 9 fora, tá bom? Eu procuro isso aqui, tá? Aí aqui, ó, a gente vê aqui, ó, 2 que multiplica, né, 1,4, tá bom? 2 vezes 4 dá 8, tá aqui, ó, 2 vezes 1, 2, então dá 2,8, mais 1,7, que é a raiz de 3. E 2,8 mais 1,7 deu 4,5. Então, qual é a nossa solução aqui, né? Qual é a nossa solução dessa questão aqui? Vamos ver. É a letra... passei demais. É a letra B, certo? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão também é a mesma coisa. Raiz de 3, você já viu lá calculado. Tem a raiz de 7, a raiz de 13 e a raiz de 16, tá? É a mesma coisinha. Aí, sobre o resultado dessas expressões, é correto afirmar que seu valor é... Só que é somando, né? Raiz de 3 mais a raiz de 7 mais a raiz de 13 mais a raiz de 16. Que 16, olha aqui uma raiz exata, é exato, tá bom? Então, ela vai estar entre inferior a 5, maior que 5 e menor que 10, ou maior que 10 e menor que 15, ou superior a 15, né? Vamos ver aqui. Como a gente já viu aqui, quem é a raiz de 3? A gente já calculou lá, entre a menor e a maior. É 1,7. Quem é a menor e a maior da raiz de 7, né? A gente faz a mesma coisa, tá? A raiz de 7. Quem é a menor do que 7 é 4. E a maior, 9. E a raiz de 4, 2. E a raiz de 9, 3. Então, o número vai estar entre 3 e... entre 2 e 3, tá? Estou falando aqui da raiz de 7, viu, pessoal? Aqui a mesma coisa, a raiz de 7. A menor, 4. E a maior, né? A maior, 9. Então, o meu número que vai estar entre quem? Na raiz de 7. Vai estar entre 2, quando eu extraio a raiz, tá? E 3, tá? Então, tá entre esse intervalo. E eu disse que é 2,6, né? 2,6 vezes 2,6, que eu fiz a comprovação, dá aproximadamente 7, tá bom? Quem é mais o outro número, né? Que é próximo, é isso? Que é o número que vai dar... para a gente calcular a raiz aí. O próximo número aí é quem? É a raiz de quem? A raiz de 13. Quem é a raiz de 13? A raiz de 13 é a mesma coisa. Quem é a menor de 13? Né? 9. Quem é a maior? 16. E a raiz de 9? Estou falando da menor e da maior. Menor de 13, 9. Raiz de 9, né? Exata, lembra disso, tá? Menor.
Opa! Menor, tá? E maior, certo? Sempre lembra disso, tá? Menor e maior, tá? Menor de 13, tá? Menor de 13 e a maior de 13. Vou até colocar aqui, menor de 13 e a maior de 13. Menor de 13, 3. E a maior de 13, 16, tá? Quem é o resultado? Quem é a raiz de 9? 3. Quem é a raiz de 16? 4. Então, a raiz de 13 está entre 3 e 4, e eu disse que é 3,6. Certíssimo, beleza? Agora vamos para a raiz de 16 que nós temos, né? Quem é a raiz de 16? 4. Então, agora vamos fazer o somatório. 1,7 mais 2,6 mais 3,6 mais 4 dá 11,9. E a nossa solução é quem? É a nossa letra C, né? Que é maior que 10 e menor que 15, tá? E aqui a gente finaliza, né? Finaliza a nossa questão do descritor 27, tá? Na próxima aula a gente continua, certo? Beleza?